Aqui, caso alguém esteja respondendo algum processo, algum inquérito lá no STF, é usado como moeda de troca, como chantagem, como refém. O Brasil parece estar dividido entre aqueles que discordam das ações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e defendem a liberdade de expressão, e aqueles que apoiam o ministro e o incentivam a prender todos os brasileiros que pensam de forma diferente da esquerda. Alguns parlamentares corajosos têm se manifestado contra o ministro, mesmo correndo o risco de serem censurados. Um desses parlamentares é o senador Marcos Duval, que entrou em confronto com o ministro, o qual tem utilizado seu poder para retalhar o senador. Ainda assim, o senador tenta reagir e pede aos demais senadores que possuem rabo preso, como o STF, que não cedam às ameaças e chantagens e votem a favor do impeachment do ministro. O senador destaca a importância desse movimento em defesa da democracia e do Estado de Direito. Veja o que diz o senador. Quero falar com os senadores que estão indecisos sobre a assinatura do impeachment do Alexandre de Moraes. Bom, eu quero dizer que mesmo vocês que ainda estão na lista, eu entendo até o receio disso e queria até falar para a sociedade por que eles não estão se declarando ainda. Aqui, caso alguém esteja respondendo algum processo, algum inquérito lá no STF, é usado como moeda de troca, como chantagem, como refém. Ou você fica em silêncio, ou você vai entrar em algum inquérito. Como eu também, no meu caso, eu não fiquei em silêncio desde o dia 8 de janeiro de 2003, o Alexandre de Moraes me colocou em vários inquéritos. E nada me traz receio ou medo, porque na verdade, eu estou seguindo a Constituição. Quem não segue é ele. Eu digo para o brasileiro, Brasil, não fica pressionando os senadores, porque a situação vai muito mais além do que vocês podem imaginar. Vocês têm que acolher e dizer que caso eles coloquem, se tornem público o apoio à assinatura do pedido de impeachment, ao invés de vocês estarem fazendo movimentações que não vai votar, não vai ser mais nem síndico de prédio, é o contrário. Eu solicito que vocês façam o contrário, acolhem os senadores que tiverem agora a coragem de sair da parte onde estão ali como indecisos e ir para os que estão apoiando. Eu sei que muitos querem apoiar, mas por enquanto tem receio de tornar isso público. Então, sociedade, vamos acolher aqueles que estão indecisos e dando a eles a tranquilidade que tem 36 senadores que já assinaram e também tem mais de milhões de pessoas que também subscreveram, ou seja, não estarão sozinhos sobre ataque do Alexandre de Moraes. Podem contar comigo e, se for o caso, me coloco na posição de vítima caso o ministro acione algum dos senadores. Não tenhamos medo, porque a ferramenta mais poderosa que o nazismo usou foi o medo. E assim ele fez todas as atrocidades que nós sabemos até hoje. Então, não tenha medo. Pode ter certeza que eu e os 36 senadores, e mais 1,5 milhão que subscreveram, e mais aquela quantidade de pessoas que foram às ruas, nós vamos estar ao seu lado te defendendo. Bom, então, como eu disse, ultimamente o Alexandre de Moraes tem usado do medo como uma moeda de chantagem. Ou seja, se não fizer, é multa, se não pagar multa, é prisão. Então, todo mundo está com muito medo da prisão, porque a prisão, nem você é julgado, nem com direito de defesa você é preso, por incrível que pareça. Bom, então aqui eu já passei isso aqui. É importante que os brasileiros entendam como funciona o sistema. Ao invés de atacar, vou repetir, os senadores indecisos, devemos fazer o oposto, acolhê-los e garantir que, caso haja perseguição por parte do ministro Alexandre de Moraes ao senador, todos nós estaremos juntos para protegê-lo. Se não nos unirmos, outros senadores poderão ser alvos das mesmas perseguições e restrições de liberdade, como aconteceu com Daniel Silveira, que foi o símbolo do start do medo. Este é o momento de se unir e agir, para que o Legislativo não se curve ao medo. A sociedade brasileira estará ao lado de cada um de vocês, amigos senadores e senadoras, e se posicionarão pela defesa da nossa democracia.
O bloqueio do meu salário é outro exemplo claro do abuso de poder, e o bloqueio do meu salário, ordenado por um único ministro, sem qualquer justificativa legal, essa medida também viola diretamente a Constituição e o Código do Processo Civil. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, parágrafo 10º, protege o direito ao salário como inviolável. Além disso, o artigo 833, parágrafo 4º do Código do Processo Civil, estabelece que o salário é impenhorável, exceto para dívidas alimentícias, o que não é o meu caso. Mesmo assim, meu salário foi ilegalmente bloqueado na sua totalidade há 3 meses, sem qualquer justificativa legal e sem o devido procedimento, sem saber o motivo e sem poder me defender e entender o que houve. O que constitui uma violação clara dos princípios da irredutibilidade, trava-línguas, dos vencimentos e do ataque às minhas prerrogativas como parlamentar. Isso não é apenas um ataque a mim, mas também à minha família, além de abrir um precedente perigoso para essa casa, porque qualquer parlamentar que questione as ações do ministro Alexandre de Moraes pode sofrer a mesma irregularidade. Alexandre de Moraes tem usado o seu poder para promover uma série de violações constitucionais sob o pretexto de defender a democracia. Mas como podemos falar em defender a democracia quando a própria Constituição é violada? A inclusão de senadores em inquéritos sem base legal, bloqueio de salário e a quebra de sigilo são medidas ilegais que atacam diretamente os direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Os senadores indecisos precisam entender que agora é o momento de agir. Vocês não estão sozinhos, o povo brasileiro está ao lado de vocês e exige que o Senado cumpra o seu papel constitucional de proteger o Estado de Direito e os direitos de cada parlamentar. É a hora de agir, é a hora de coragem, porque o futuro da nossa democracia depende das nossas ações. E para encerrar, eu preciso só dizer que os que estão cumprindo as ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes, porque não tem em nenhum Código Penal, não tem na Constituição, então a nossa Constituição diz que quem cumpre ordens ilegais é crime. De acordo com a Constituição, o Código Penal e o regime jurídico dos servidores públicos federais, Lei 8.112 de 1990, nenhum funcionário público é obrigado a cumprir ordens que violem a lei. Pelo contrário, deve se recusar a acatar ordens manifestamente ilegais. Na Constituição, o princípio da legalidade, que é o artigo 37, determina que o ato da administração pública deve estar em conformidade às leis, e já o artigo 5º, inciso 2, reforça que ninguém pode ser obrigado a fazer algo senão em virtude da lei. No Código Penal, artigo 22, estabelece que quem obedece uma ordem não manifestamente ilegal não é punível. Ou seja, se a ordem é claramente ilegal, o funcionário que cumpre pode ser responsabilizado criminalmente. O regime jurídico dos servidores públicos federais, Lei 8.112, de 1990, também estabelece, no seu artigo 116, que é dever do servidor público observar a lei e denunciar ilegalidades ou abusos de poder. Um minuto a mais, obrigado. O Tratado de Roma, a qual o Brasil é signatário, também trata da mesma questão. Criou o Tribunal Penal Internacional, que também reafirma as ilegalidades de quem cumpre ordens que não estão dentro dos direitos humanos e que violam as leis, tanto internacionais como a do país signatário. Então, respeitar a lei é o dever de todos e cumprir. E a cumplicidade da ilegalidade é um crime. Eu deixo isso claro porque tem muitos policiais que estão chegando para as operações dizendo só estou cumprindo ordens, mas são ordens ilegais, inconstitucionais, claramente violando a Constituição. É importante vocês saberem que vocês estão, conforme a Constituição, também estão estão executando um crime ao compactuar numa ação ilegal do ministro. Então, é por aqui que eu fico e falar para os senadores dos senadores que estão em dúvida, estão receosos, não fiquem, eu estou pagando um preço
um preço alto, que nunca aconteceu em 200 anos de Senado, mas vale a pena, porque eu vou deixar, e nós, quer dizer, senadores, vamos deixar para o resto da história, que na hora que a nossa democracia estava sendo violada, atacada, agredida, e na iminência de se perder a democracia, nós, senadores, nos juntamos, independente de partido, ideologia, e fomos juntos defender a democracia. O pedido de impeachment de Moraes foi o principal tema da última semana de atividades no Congresso. No entanto, há uma resistência por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em dar andamento a esse pedido, levantando suspeitas sobre suas reais intenções. Nos bastidores do Senado, corre o boato de que Pacheco, para justificar sua inação, alega ser amigo de Alexandre de Moraes há mais de 2 décadas, o que levanta questionamentos sobre a imparcialidade e a independência do senador diante desse delicado assunto. A população aguarda atentamente as próximas movimentações do cenário político, em meio às tensões e desafios enfrentados pela democracia brasileira.